Olá! Nos outros vídeos eu expliquei um pouco sobre a origem do nome Brasil e de brasileiro, depois sobre os primeiros aventureiros que vieram para cá, como é o caso do alemão Randstaden e tal, e ainda tenho muitas outras coisas para contar. Só que eu acho que antes de entrar na história mesmo do Brasil, eu quero falar de algo que muitos não conhecem e que é super interessante, porque tem influência sobre o início da história das Américas. Você já ouviu falar sobre a família Fugger? Sobre Jakob Fugger, um dos homens mais ricos que existiu? Ou conhece a Fuggerai, na cidade de Augsburg, lá na Alemanha? A maioria do pessoal do Brasil provavelmente nunca ouviu falar dele. E eu vi que realmente há poucas informações disponíveis em português, mesmo até em alemão ou inglês, né? Sobre essa importante família alemã na internet quase não tem muita coisa. E a família Fugger fez boas alianças com diversos reinos europeus, conquistou o poder, patrocinou a coroa espanhola durante a época das grandes navegações e fez business também com a coroa portuguesa, com várias outras, né? Financiou casamentos reais, era conselheiro da família real de Habsburg e teve influência também na religião, em tudo. Jakob Fugger provou que mesmo no século XV não era necessário ter sangue real para ser bilionário e respeitado. Ele foi o homem de maior sucesso naquele período medieval, mais rico do que qualquer monarca da época, imagina. Foram os Fugger que patrocinaram a monarquia no descobrimento, principalmente a espanhola, tá? E sua fortuna era equivalente a 2% da produção da Europa. E por que a gente não aprende sobre isso nas aulas de história, né? Engraçado. Então, e como que ele fez tudo isso? Bom, o Jakob Fugger nasceu em 1459 e começou a trabalhar quando ele tinha 12 anos de idade. Tipo, era normal para o século XV, né? O avô dele comerciava têxteis e era muito rico já. E Jakob foi estudar business em Veneza, com os melhores daquela época, né? E aprendeu a investir e aprendeu muita coisa. E melhorou tudo isso, né? Vivendo depois em Augsburg, ele foi o maior merchant e banqueiro alemão que existiu. Tipo os Rockefellers, né? E seu patrimônio líquido era o equivalente hoje a mais de 400 bilhões de dólares. É como se ele hoje fosse mais rico e mais famoso do que Bill Gates e Warren Buffett, mais algum outro milionário, vezes dois. Tamanho era o networking que ele tinha. Então ele emprestava dinheiro para todo mundo, principalmente para os mais influentes e importantes. E ele até convenceu o Papa da época a legalizar os juros sobre empréstimos. Aqui eu faço um parênteses para explicar que isso até então era visto como um pecado pela Igreja Católica, porque o tempo é de Deus e você não podia cobrar pelo tempo que você não trabalhou. Isso era um pecado, era ilegal. E apenas os judeus comercializavam assim, cobrando juros. A família Médici teve alguma ajudinha também, mas não foi, né? Foi ele quem ajudou realmente o Fugger nas transferências de dinheiro da igreja para o Vaticano e participou pessoalmente da negociação e recrutamento da guarda suíça para o Papa. Aquela guarda que existe até hoje, né? Então ele fazia de tudo, todas as áreas, na área do banco, têxtil, mineração. Ele patrocinou e organizou a primeira expedição alemã às Índias e foi junto, mas depois ele preferiu trabalhar com transporte de cobre, ao invés de tecidos na Ásia, que ele viu que era mais rentável e valia mais a pena, né? E o Jakob Fugger brigou com o Martinho Lutero, o criador do protestantismo, que era um ferrenho crítico dele. O Lutero não gostava como ele manipulava e influenciava as pessoas. Ele via as intenções do Jacob e condenava. Então, tudo o que o Fugger fazia era sempre por seu próprio interesse e lucro, né? E ele foi até o seu próprio contador, porque ele precisava de alguém de confiança, e ele falou, quem é mais de confiança? Eu mesmo, né? E ele recebeu o título de nobre pelo Sacro Império Romano. E depois, quando ele casou, ele se tornou duque, por causa das suas conexões, né? Morreu aos 66 anos, em 1525, riquíssimo, mas com poucos amigos que o estimassem de verdade. E apesar dele ter se casado, ele não teve filhos. E o herdeiro acabou sendo o seu sobrinho, Anton Fugger. Vou contar também dele depois, uma outra hora. Eles construíram igrejas, monastérios e diversas residências pela Europa, e muitas ainda existem até hoje. Em 1521, Jacob teve a ideia de construir e fundar o primeiro complexo social de residências para pobres católicos sem recursos, lá em Augsburg. E a Fuggerei, que é como chama, funciona até hoje. E diversas pessoas moram lá com dignidade. Pra gente aqui seria até luxo, tá? E a propriedade ainda pertence à família e pode ser visitada. Então, assim, eles ajudam as pessoas desde o século XV, né? O legado continua até hoje. Isso é um legado, né? E sabe quem já morou lá? Por exemplo, o bisavô de Mozart.
Ele viveu entre 1681 a 1693. E tem uma placa lá, quando você visita Fugaray, tem uma placa que mostra isso, né? E por tudo isso eu acho importante conhecer a história de Jacob Fugger e da sua família. Porque afinal ele que inventou o banco, o sistema bancário que a gente tem agora, né? E transações seguras para enviar dinheiro para outras localidades, em formas de cartas de crédito, ao invés de usar dinheiro em espécie e ser roubado durante o caminho. Então ele criou também boletins informativos sobre política, sobre eventos, sobre investimentos, coisas militares. Foi um visionário, pioneiro do que conhecemos agora como sistema bancário. Então, assim, para não ficar um vídeo muito longo, na semana que vem eu conto mais detalhes sobre a Fugaray e sobre o sobrinho dele, tá bom?